pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês do livro Torto Arado, um livro do Itamar Vieira Júnior, de 2018. Ele lançou esse livro primeiro em Portugal e já no ano do seu lançamento ele ganhou o prêmio Leia e depois ele foi lançado aqui no Brasil também e ganhou o prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos no ano de 2020. Um baita livro, gente, super contemporâneo e de um assunto que faz muito parte da nossa história do Brasil. Bom, o Itamar, ele é um geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos, e ele também escreveu um outro livro que também foi finalista do Prêmio Jabuti, que é Oração do Carrasco. Ele tem uma escrita, gente, linda, genial, super sensível, super delicada. Tem horas assim que você fala, gente, isso daqui parece uma poesia, de tão lindo como ele escreve. Então vale muito a pena conhecer os livros dele, a obra dele. Tem diversas entrevistas dele, se você procurar no YouTube, em outros canais. Então ele é um autor que eu gosto muito e que tem muita profundidade nos assuntos que ele estudou e traz de uma forma muito leve, muito gostosa da gente ler. Bom, esse romance ele está situado mais ou menos nos anos de 1930, 1940, ou seja, alguns anos depois da nossa Lei Áurea de 1888, e ele vai vir para mostrar que essa lei, essa abolição da escravatura no Brasil, ela significou muito pouco para os povos descendentes de escravos. Eles ficaram por muitos e muitos anos ainda sem direito à terra e trabalhando em regime praticamente de escravidão, de sol a sol, enquanto tivessem forças, precisando prestar obediência aos donos da terra, impossibilitados de construir suas casas de alvenaria. As casas eram taberas de barro, coisas que iam se deteriorando com o tempo, com sol, com chuva, povos que sofreram demais a questão da seca e das inundações. Esse romance ele está situado no sertão baiano, então vai acompanhar essa questão climática da região, né? Ora seca, ora inundações, que devastavam todas as plantações, deixavam essas pessoas numa situação financeira muito difícil, porque elas deviam 100% do seu dia trabalhando nas plantações das grandes fazendas e sobrava muito pouco para elas cuidarem do próprio quintal, onde elas tinham ali uma pequena horta, alguns animais, e que os fazendeiros, nesses momentos de seca ou de inundação, que eles perdiam todas as suas plantações, eles cobravam dessas famílias até esse pouco que eles plantavam nos seus pequenos quintais. O livro está dividido em 3 partes, cada uma das partes narrado por um diferente narrador. O primeiro narrador, ou a primeira parte, chamada Fio de Corte, é narrado pela Bibiana, que é uma das 2 irmãs protagonistas dessa trama. Depois a gente tem a narração da Belonísia, que é a outra irmã. E por fim, a terceira parte, a gente tem a narração por uma encantada, né? Que é talvez um espírito, uma divindade, uma entidade que aparecia, né? Eles eram muito crentes. Aqui nessa obra vai aparecer muito esse cunho religioso, então misturando as tradições religiosas africanas que a gente herdou, né, dos povos oriundos da África, também com um pouco daquilo que a gente tem, né, no Brasil também, da religião católica, dos pastores. Então, como é que isso ficava? Como é que acontecia a crença dessas pessoas? Então, os encantados eram talvez divindades ou entidades que perpassaram o tempo, né, que duraram, que viam isso de uma forma maior. Então, é interessante a gente ver essa terceira narrativa também do livro. E o livro vai nos trazer, então, uma situação logo já no começo, que é as 2 irmãs encontram debaixo da cama da avó delas uma mala com algumas das suas relíquias e elas encontram um facão, né, uma faca reluzente com cabo de marfim, algo que elas nunca tinham visto na vida. Elas eram desprovidas até mesmo de espelhos, né? Elas contavam às vezes com cacos que elas achavam nos seus povoados. Então aquela faca reluzente causa assim quase que um feitiço nas 2 meninas. Elas vão visitar essa faca de tempos em tempos embaixo da cama da avó e até que elas resolvem, elas têm o interesse de sentir o gosto daquele metal, né, que elas viam e que brilhava. Então elas colocam a faca na boca e naquela disputa, agora eu, uma coisa bem de criança, isso acontece
grande acidente, né? As duas se ferem e, em decorrência desse acidente, uma delas fica sem a possibilidade de falar e elas se unem muito pela condição do acidente, porque uma vira a voz da outra. Né? Enquanto uma vai gesticulando e mostrando aquilo que ela quer, ela vai entrando em cada vez mais sintonia com a irmã que a dá voz. Então elas vivem um tempo de muita proximidade, de muita afinidade, e depois, quando elas entram na adolescência, os hormônios, os interesses pelos meninos, né? As duas se interessam por diferentes pontos de vista, mas as duas se interessam por um mesmo homem, que é um primo delas, que veio morar nessa comunidade onde elas viviam. Então, elas viviam numa fazenda, os pais, elas, todos eram trabalhadores rurais, e tios delas vêm morar nessa fazenda com um dos primos um pouco mais jovem, mais da idade delas, e as duas se apaixonam por ele, né? Uma delas, que é a Belonísia, muito mais pela questão da força, do vigor, da vitalidade, as ideias que ele tinha, porque ele já trazia a questão de defender o direito dos trabalhadores rurais, do direito à terra, e a Bibiana já um amor muito mais romântico, né? De ter filhos e ser apaixonada por ele. Então tem um momento na trama que elas se separam, né? A Bibiana engravida desse primo, eles fogem com medo de sofrerem alguma retaliação da família não querer que eles fiquem juntos. Então eles partem e as meninas então vão viver vidas muito separadas. A Bibiana vai morar numa cidade, vai trabalhar em outras fazendas também, mas ela consegue estudar e ela vira professora. Enquanto a Belonísia, que ficou na fazenda, embora ela até frequentasse algumas aulas numa escola que foi criada dentro da fazenda, ela vai tendo cada vez mais dificuldade, até pela questão da impossibilidade de fala dela. Ela fala que ela não consegue mais acompanhar. Enquanto as crianças estão soletrando as coisas, para ela os sons não têm o mesmo valor. E ela vai se apaixonando cada vez mais pelo trabalho da terra. Ela é uma mulher assim que a gente vê como parte exatamente da natureza. Ela não se vê dividida, separada da natureza. Então ela vai pegando muito da sabedoria dos seus pais. A mãe dela era parteira, o pai dela era um trabalhador rural, mas ele também tinha a sua mediunidade, a sua questão religiosa muito aflorada. Ele era um grande curandeiro, então usava as ervas para curar as pessoas. E ela vai recebendo toda essa herança dos pais. Então elas têm um distanciamento. A Belonísia também se casa com um homem ali da região. E é muito interessante ver nessa parte da Belonísia, porque é quando a gente começa a ver a violência contra a mulher. Ela tem uma vizinha que apanha do marido, tem muitos filhos, e ela, vez após a outra, ela vai perdoando esse homem, mesmo sofrendo muitos maus tratos. E a Belonísia, ela tem uma forma diferente de ver a vida. Ela é uma mulher muito independente, muito forte, e embora o seu marido também comece a virar um grande carrasco na vida dela, sempre apontando a deficiência dela, falando que ela é burra, falando que ela não faz os trabalhos domésticos direito, sendo bastante agressivo do ponto de vista verbal, ela é uma mulher muito consciente da sua força. Ela até fala, ele que não ouse encostar a mão em mim, que ele vai se ver comigo. Então, o marido dela acaba falecendo e ela assume a vida dela sem um homem do lado dela. Então, ela vai cuidar da casa, ela coloca tudo em ordem. Ela diz que a casa era uma desordem completa, cheia de lixo. Então, ela arruma aquela casa, ela arruma aquele quintal, ela trabalha como os homens naquela fazenda, paga os tributos ou aquilo que é necessário aos donos da fazenda e ela vai seguindo a sua vida por ali. Algum tempo depois, a Bibiana e o marido voltam para a fazenda, já com os seus filhos, e residem por ali. E a Bibiana, então, professora, ela e o marido cheia das ideias de emancipação desses trabalhadores, de direito à terra, eles vão se envolvendo cada vez mais nas lutas pelos direitos dessas pessoas. E até que o marido dela sofre um atentado, ele é morto ali naquela cidadezinha, mas ainda assim a Bibiana, ela não desiste dessa grande luta dela, né, de proteger as pessoas, de dar direito a quem nasceu naquelas terras, sempre cuidou, sempre cultivou, que fica à mercê, né, dos donos das terras,
das grandes fazendas que trocam, que vendem e que não tem nenhum apreço, nenhum cuidado tão especial, porque estão vendo aquilo ali como um negócio, como apenas uma forma de ganhar dinheiro. Um outro assunto que também conta, né, um pouco da nossa história do Brasil, história com H maiúsculo, é quando o autor fala um pouco da mineração. Então ele vai falar que os povos ali andaram procurando pelos diamantes, né, e que muitas pessoas se envolveram em questões muito grandiosas. A busca, né, de você achar uma pedra que pudesse mudar a sua vida para sempre era algo que, assim, deixou muitas pessoas à mercê da violência, mas também enlouquecidas com essa possibilidade. Então ele vai tocar nesse assunto enquanto ele descreve aquele lugar. Eu gosto muito também do título desse livro, né, que ele vai trazer a questão do arado, que é um instrumento super rudimentar, mas de cuidar da terra, de abrir a terra para que a gente pudesse semear e trazer a vida, né? Então é algo que os trabalhadores rurais que vivem nessa condição, que herdaram, né, essa questão da escravidão e até que ponto eles se viram livres mesmo, usam muito desse instrumento. Então o rasgar a terra é algo bem importante aqui nesse livro, semear, trazer a vida. E faz um grande paralelo aí com a faca, né, que vai ceifar a língua de uma das meninas e que vai determinar muito dos seus destinos. Torto Arado tem a ver então com o momento que a Belonísia, anos depois do seu acidente, ela vai tentar pronunciar uma palavra, né, com toda a sua impossibilidade, com a sua mudez, emitindo somente alguns sons que para ela soavam super estranhos. Então ela tenta falar a palavra arado e ela fala que sai um torto arado, né? Uma coisa que ela sente muita vergonha, que ela nem tem vontade de pronunciar de novo, então ela se cala mesmo, né? Ela não tenta de outras formas, outras palavras. Então achei muito linda essa cena em que ele conta dessa tentativa, né, da Belonísia de trazer a fala de novo. Esse é o que a gente pode chamar de um romance de formação, porque ele vai falar da vida dessas duas irmãs desde a infância, adolescência até a idade adulta, e ele vai trazer mulheres muito fortes e muito protagonistas em toda a obra, né? Isso porque o Itamar queria mostrar também nesse livro que os homens nessa condição de semi-escravidão, talvez, nessas comunidades oriundas da escravidão, comunidades quilombolas, eram homens que morriam muito cedo, talvez pela exaustão de trabalho, pela violência, por perseguição, seja o que for. Então eram homens que morriam muito cedo e ficavam as suas mulheres cuidando da casa. Então ele mostra muito esse protagonismo da mulher. Então são mulheres extremamente fortes, extremamente cheias de vida, de inteligências múltiplas que a gente possa pensar. Então você tem desde a avó das meninas, que era uma mulher muito sábia, que viveu muitas coisas e ela também tem uma história muito importante com esse facão que ela guardou por muitos anos debaixo da sua cama. Depois a mãe das meninas também, ela era uma parteira e muito forte também, ela fica viúva e ela cuida da casa de uma forma muito exemplar. Ela tem uma fala no livro muito, muito bonita de quando os donos da fazenda vêm conversar com ela e, gente, ela dá assim uma super lição de moral neles, né? De dizer que aquela terra é dela, né? Ela falou, se você não sabe, eu peguei no colo a maioria das crianças que vivem nessa fazenda hoje. Eu plantei, né, enquanto eu tive forças nessa fazenda, eu vi meus filhos crescerem, vi meus filhos nascerem aqui. Então, assim, essa terra é minha. É uma fala lindíssima que ela tem. E as próprias meninas também, né? A Bibiana, que vai viver fora, topa uma vida de desbravar mesmo, de ir para o novo, de estudar, de acompanhar o seu marido, mas sempre num papel muito protagonista, né? Ela não é a sombra do marido, ela é uma grande parceira do marido dela. E a Belonísia também, né? Uma mulher que, por mais que ela vivesse, tenha vivido os maus tratos de um casamento com um homem alcoólatra que praticava ali uma série de violências contra ela muito forte e que tinha até mesmo a força de um homem para cuidar da terra. Então, assim, são mulheres cheias de luz, cheias de possibilidade e que nos inspiram durante toda essa obra.
O Itamar nos apresenta nessa obra as dualidades do Brasil. Então, força e fraqueza, homem e mulher, seca e inundação, obediência e resistência. Ele vai trazer isso de uma forma muito melodiosa, muito bonita, única, que acho que vale muito a pena conhecer. Então, se você gosta de bons livros como esse, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo livro. Até mais! Beijo!